céu guarda seus mistérios e às vezes eles vêm de muito mais longe do que imaginamos. Em 2025, os olhos atentos dos astrônomos captaram algo extraordinário, um visitante interestelar atravessando o nosso sistema solar, seu nome 3I Atlas. Mas esse cometa não veio apenas para uma visita silenciosa. Algo nele despertou suspeitas, discussões e teorias. Uma estrutura misteriosa se destacou. Um fragmento, uma parte viva se desprendendo, ou um comportamento que nunca vimos antes. O que está acontecendo com o 3I Atlas pode mudar tudo o que achamos que sabíamos sobre objetos vindos de outros mundos. Neste vídeo, vamos mergulhar no que sabemos até agora sobre esse cometa interestelar, focando no fenômeno mais misterioso até aqui, a aparição de uma estrutura incomum que muitos chamam de fragmento. E como esse evento pode mudar a maneira como entendemos objetos vindos de outros sistemas estelares. Já aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e se quiser apoiar ainda mais esse trabalho, considere se tornar um membro do canal. Isso faz toda a diferença. O 3I Atlas foi descoberto em 1º de julho de 2025 pelo telescópio Atlas, no Chile. Desde o início, sua órbita hiperbólica deixou claro que ele vinha de fora do sistema solar. Um verdadeiro forasteiro, cruzando nosso quintal cósmico a caminho de um destino desconhecido. Ele é apenas o terceiro objeto com confirmação de origem interestelar, depois de Oumuamua e Borisov. Com o tempo, o cometa mostrou sinais de atividade. Começou a formar uma coma, uma nuvem difusa de gases e poeira ao redor do núcleo. Observações do telescópio James Webb revelaram que essa coma era dominada por dióxido de carbono, com proporções muito maiores do que costumamos ver em cometas locais. Também havia água, monóxido de carbono, poeira e gelo, mas foi em julho e agosto de 2025 que algo realmente incomum apareceu. Em imagens capturadas pelo telescópio espacial Hubble, uma extensão de luz se destacava, apontando na direção contrária à cauda tradicional do cometa, ou seja, em direção ao Sol. Esse tipo de estrutura é conhecida como anti-tail e não é apenas um efeito óptico ou ilusão de perspectiva. Pesquisadores propuseram que essa anti-tail seria formada por uma nuvem de partículas de gelo liberadas da superfície do 3I Atlas no lado voltado para o Sol. Essas partículas não são apenas poeira comum, são pedaços de gelo com tamanhos comparáveis ao comprimento de onda da luz visível, que refletem a luz solar com bastante eficiência. O modelo desenvolvido por Eric Ketto e Abraham Loeb sugere que essas partículas são ejetadas com energia suficiente para se afastarem do núcleo, mas não tão rápido a ponto de se dispersarem imediatamente. Elas sobrevivem por um tempo antes de sublimar, ou seja, evaporar no vácuo espacial. Esse tempo de sobrevivência cria uma espécie de trilha de brilho que vai na direção solar, formando a anti-tail. Em agosto, observações feitas com o telescópio Gemini South mostraram uma cauda fraca com formato de gota, com cerca de 30 segundos de arco de comprimento, o que equivale a mais de 50 mil quilômetros. Essa forma assimétrica reforçou a ideia de que o cometa não está apenas liberando material de forma uniforme. Pelo contrário, ele parece ter regiões mais ativas, onde a radiação solar está provocando uma espécie de descascamento superficial, e é exatamente aí que entra a ideia do fragmento. Ao observar essas estruturas separadas visualmente do núcleo principal, muitos astrônomos e entusiastas sugeriram que poderia se tratar de um pedaço do cometa que se soltou, mas é importante esclarecer, até o momento não há evidências de um fragmento sólido, como um bloco de rocha ou gelo. O que se tem é uma região mais brilhante que se destaca como se fosse um corpo secundário, mas que provavelmente é formado por partículas de gelo e poeira relativamente densas. Essas partículas não se dispersaram rápido, mesmo semanas após terem sido observadas pela primeira vez. Isso sugere que não se trata apenas de poeira fina, que seria rapidamente levada pelo vento solar. Elas são mais resistentes, maiores e por isso conseguiram manter a estrutura visível por tanto tempo. Além disso, observadores notaram que em muitos registros o suposto fragmento ou pluma não aparece com clareza na imagem original. Somente após a aplicação de filtros, realces e alinhamento de exposições é que a estrutura surge de forma evidente.
Isso mostra como esses detalhes são sutis e exigem um tratamento de dados cuidadoso para serem compreendidos. Então, o que temos até agora é uma espécie de pluma ativa, uma região do cometa liberando material em direção oposta à esperada. Uma região que, para quem observa, pode parecer um fragmento que se soltou, mas que provavelmente é uma nuvem de partículas que refletem a luz solar de forma intensa. E por que isso é importante? Porque esse comportamento não é comum. Cometas locais do nosso sistema solar costumam liberar material de forma mais previsível. A composição de 3I Atlas, sua região de origem e os voláteis que carrega tornam sua atividade imprevisível e rica em pistas. A presença de CO2 como principal componente ativo, mesmo a distâncias maiores do Sol, indica que ele se formou em um ambiente muito frio, talvez em um sistema planetário diferente do nosso, onde o gelo de CO2 era abundante. Agora, ao ser aquecido pela nossa estrela, esses voláteis se tornam visíveis e nos mostram um comportamento que desafia nossas expectativas. O chamado fragmento é, portanto, uma manifestação dessa diferença, uma amostra viva da dinâmica de um objeto que carrega bilhões de anos de história interestelar. Uma história que, mesmo em uma breve visita, pode reescrever o que sabemos sobre cometas, sobre formação planetária e sobre os elementos que existem no vasto espaço entre as estrelas. Se você achou essa história fascinante, deixe o like aqui no vídeo, isso ajuda demais o canal a alcançar mais pessoas que também se interessam pelo universo e seus mistérios. Aproveita e se inscreve no canal para não perder nenhum dos próximos episódios, porque a ciência não para e o espaço sempre tem algo novo para nos surpreender. E se você quiser apoiar ainda mais esse projeto, considere se tornar um membro do canal. Sua contribuição nos permite continuar trazendo conteúdo profundo, acessível e atualizado. Agora queremos saber, você acha que o 3I Atlas ainda vai revelar mais surpresas? Deixe sua opinião nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui e a gente se vê na próxima jornada pelo cosmos.